Olá pessoal, este é o nosso 7º encontro e neste encontro trabalharemos as teorias interacionistas de Jean Piaget e Lev Vygotsky. Começaremos então por recordar, que a nossa 6ª aula trabalhou com Skinner, behaviorismo, que nos dá uma pista para que a gente compreenda por que então há uma mudança um pouco radical de postura por parte do Piaget e do Vygotsky na questão da aprendizagem. Eu já coloco a crítica aqui, então, de início, para que a gente possa ir percebendo ao longo da aula. Segundo os interacionistas, a visão de aprendizagem herdada pela posição behaviorista é uma visão mecanicista, conforme a gente pode recordar lá a questão da punição, do reforço positivo, do reforço negativo que vimos na última aula. Isso então faria uma modelagem do indivíduo, então modelando então essa pessoa da maneira como a gente quer. Então, para os interacionistas, essa é uma visão bastante mecanicista da aprendizagem. Então, o Piaget, começamos por ele, que já vimos algumas coisas sobre ele nas aulas 3 e 4, O Piaget, ele escreve todo o seu trabalho procurando responder a seguinte questão: como nós, seres humanos, passamos das estruturas mais simples de pensamento às estruturas mais complexas, Como é que, então, a nossa inteligência se desenvolve, como é que a nossa aprendizagem acontece, O que isso significa mesmo? Se significa passar, então, de estruturas mais simples para as mais complexas, como é que isso acontece? E o Piaget, então, ele vai nos responder, e aqui é bom a gente ter esse entendimento de que nesta aula nós vamos ver o núcleo, duro das ideias piagetianas, mas não esgota a teoria de Piaget, Existem diversos assuntos que não vão ser trabalhados aqui na nossa aula. Nós vamos ver o núcleo, então, da teoria piagetiana. Piaget vai nos dizer que a adaptação cognitiva do homem ao meio, se dá por um processo que se chama processo de equilibração, E esse processo de equilibração, ele tem dois momentos. Podemos pensar em 2 momentos. Tem um momento de assimilação e de acomodação. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, colocando assim, acontece isso, ordenadamente, acontece a todo momento, e não a todo momento na vida humana. As estruturas, elas estão sempre sendo alteradas, as estruturas cognitivas, na perspectiva do Piaget, porque estamos em contato com o meio e o meio nos estimula essas mudanças. Então, a equilibração, ela pode ser entendida como um processo necessário para ampliação cognitiva. A equilibração, então, ocorrendo através da assimilação e da acomodação, esses mecanismos, eles são acionados quando há uma mudança no ambiente em que nós vivemos ou alterações no nosso organismo. E é bom que a gente deixe bem claro, na perspectiva dos interacionistas, tanto de Piaget como de Vygotsky, o sujeito ele tem um papel ativo na construção do conhecimento. Então, não como a visão behaviorista, que o outro ou o de fora, me faz, então, me coloca no caminho para a aprendizagem, e não na posição inatista, como a gente já viu, de que o que o sujeito sabe está dentro dele e precisa ser despertado. Não é assim, É um processo, em que há uma busca do organismo pelo pensamento lógico, conforme vocês podem ver aí, A equilibração é a marcha do organismo em busca do pensamento lógico.
Então, agora quando nós entrarmos nos estágios, a gente vai poder compreender exatamente o que diz essa frase, né? Mas pensar que a criança, então, na teoria do Piaget, a criança está no seu nascimento, nas suas primeiras idades ali, está no caos, né? No caos no sentido com relação à realidade em que ela vive, e ela precisa, então, ordenar, ela precisa passar do caos a organização, tá? Então, como é que isso acontece dentro do processo de equilibração? Tá? Ocorre a assimilação, tá? Que é quando o sujeito, para combater o desequilíbrio causado pelo meio, ele vai reunir o maior número de informações possíveis sobre o objeto para poder voltar ao estado de equilíbrio. Tá? Então, vamos pensar assim, uma criança que não conhece um cachorro. Uma criança pequena que não conhece cachorro, tá? Ela vai ser, quando ela viver essa experiência, o movimento e o latido do cachorro vai causar um desequilíbrio nessa criança, né? Ela pode se assustar, ela pode ficar parada, paralisada, né? Ela vai precisar primeiro assimilar, reunir informações sobre aquele animal ali que está na frente dela. Geralmente o adulto já vai dizendo, é um cachorro, né? Vai dando as informações necessárias. Mas, de qualquer modo, essa criança não tem, né, aquele objeto, nesse caso, cachorro, dentro de si, como um conhecimento já, e ela se depara, o meio o oferece, então, coloca o cachorro frente à criança. E aí, a criança vai aprender aqui, né? Mas como é que ela vai aprender? Inicialmente através da assimilação. Ela vai reunir um maior número de informações, vai lançar hipóteses que ainda não são bem formuladas, né? Mas ela já vai construindo algumas hipóteses com relação ao objeto, tá? Então, para quê? Para que ela possa compreender esse objeto e o seu organismo retornar ao ponto de equilíbrio que estava antes dela se deparar com um cachorro, tá? Então, há a incorporação de elementos do meio aos esquemas de ação do sujeito. Ocorre uma apropriação do objeto. Então, na assimilação, eu me deparo com algo novo que me desequilibra, né, justamente porque eu não tenho uma estrutura que dê conta daquele novo. Eu preciso formar essa estrutura, né, desenvolver, que nesse caso, essa estrutura. Então, como é que eu faço isso? Eu busco, né, reúno em mim essa quantidade significativa de informações sobre esse objeto para que o conhecimento dentro de mim possa equilibrar o meu organismo que está numa situação desconfortável. Tá? Então, essa é a assimilação. O esquema de assimilação é alimentado constantemente. Então, a assimilação está sempre acontecendo. Os processos de equilibração e desequilibração do Piaget são constantes na vida do ser humano. E a assimilação está sempre se alimentando, porque estamos sempre em contato com o meio, com o novo, né? Então, isso nos estimula, nos faz assimilar novos conhecimentos. E esse processo, então, essa assimilação, esse esquema, melhor dizendo que é a assimilação, ele precisa obrigatoriamente acomodar, né, acomodar aquilo que ele está assimilando. Aí é que vai ocorrer efetivamente a aprendizagem. A aprendizagem não é essa reunião de informações sobre o objeto. A aprendizagem ocorre no momento em que há a acomodação do conhecimento pelo sujeito. Tá? Então, o que é a acomodação? A acomodação é quando o sujeito, ainda tentando retornar ao equilíbrio inicial, ele incorpora ou acomoda novos estímulos ao esquema cognitivo. Né? É a vida mental, são os processos mentais que estão acontecendo todo o tempo com as pessoas. E essa acomodação, né, nas estruturas que já estavam lá, ela modifica a estrutura inicial. Então, oferece um novo caminho.
Tá? Então, tem uma estrutura lá, né? A gente sabe que um pouco do Piaget a gente já viu é do inatismo, quer dizer, o sujeito precisa ter as condições biológicas para o conhecimento, né? E para a aprendizagem, tá? Então, algumas estruturas já estão lá, e através desse processo, outras estruturas cognitivas vão surgindo, fazendo com que o sujeito consiga ampliar, né, o esquema cognitivo. Tá bem? Segundo a Márcia Terra, né, uma autora que tem um excelente artigo que vai ser disponibilizado para vocês, ela nos diz que os processos de assimilação e acomodação são complementares e acham-se presentes durante toda a vida do indivíduo e permitem um estado de adaptação intelectual. É muito difícil, diz ela, se não impossível, imaginar uma situação em que possa ocorrer assimilação sem acomodação, pois dificilmente um objeto é igual ao outro já conhecido, ou uma situação é exatamente igual à outra. Vê-se nessa ideia de equilibração de Piaget a marca de sua formação como biólogo, que o levou a traçar um paralelo entre a evolução biológica das espécies e as construções cognitivas. Então aqui, né, a Márcia Terra vai buscar essa raiz lá do Piaget, que é ele ser um biólogo, conhecer essas estruturas cognitivas, né, para colocar esse ponto de vista do autor, que é que essas estruturas cognitivas, através dos processos de assimilação e acomodação durante toda a vida, vão levando o sujeito a um estado cada vez melhor, né, ou a uma adaptação intelectual ao meio, buscando o pensamento lógico, organizando seu caos. De acordo com a Márcia Terra, o processo de equilibração ele pode ser definido como um mecanismo de organização de estruturas cognitivas em um sistema coerente que visa levar o indivíduo à construção de uma forma de adaptação à realidade. Então, o indivíduo nasce numa realidade, né? Paulatinamente ele vai conhecendo essa realidade e ele precisa fazer sempre essa adaptação à realidade, tá? Para que aconteça essa adaptação à realidade, na teoria piagetiana são necessárias estruturas novas, né? Que deem conta dessa realidade que se apresenta. Então, é a ordenação do caos. A teoria do Piaget vai das estruturas mais simples às mais complexas de pensamento e nesse sentido de ordenamento daquilo que é conhecido. Então ela continua, haja visto que o objeto nunca se deixa compreender totalmente. O conceito de equilibração sugere algo móvel e dinâmico, na medida em que a constituição do organismo, do conhecimento, coloca o indivíduo frente a conflitos cognitivos constantes que movimentam o organismo no sentido de resolvê-los. Então, há, né, uma provocação do meio com relação ao indivíduo. Essa provocação não permite que o indivíduo fique, não se sinta desequilibrado. Ele precisa dar conta daquilo ali. Então, ele busca, né, uma forma de fazer a assimilação daquele objeto e a acomodação daquele objeto. Em última instância, a concepção do desenvolvimento humano na linha piagetiana deixa ver que é no contato com o mundo que a matéria bruta do conhecimento é arrecadada, pois que é no processo de construções sucessivas resultantes da relação do sujeito e objeto que o indivíduo vai formar o pensamento lógico. Então, aqui, embora, né, haja uma diferença com relação à terminologia, né, às categorias utilizadas, muito próximo o pensamento piagetiano do pensamento de Vygotsky. Há um movimento, né, há uma interação na relação do sujeito e objeto, não é o sujeito se direcionando ao objeto, não é o objeto se colocando em frente ao sujeito, mas é, então, uma interação que possibilita o desenvolvimento. Tá? Lá no Vygotsky, a gente vai ter o Vygotsky vai fazer uso da categoria da dialética para explicar, né, exatamente esse movimento aqui. O Piaget ele nos aponta, né, essa relação, né, esse movimento, não no sentido dialético, mas um movimento que há entre sujeito e objeto que possibilita, então, a aprendizagem e que vai nos dar o pensamento lógico.
vocês podem ver nesse esquema, né? Então, esse esquema eu não fiz, achei interessante que a gente utilizasse, a fonte está ali, vocês podem consultar, né? Então, como é que o Piaget pensa, né? O que é aqui equilibração, assimilação e acomodação num círculo que é contínuo, né? Então, a equilibração, ela nos faz poder viver no mundo, né? É necessária para conciliar os aportes da maturação, da experiência dos objetos e da experiência social. Então, ela cruza esses três elementos, né? A maturação, né? Embora ele não seja um maturacionista, ele tem elementos maturacionistas, né? Então, é preciso ter uma formação da estrutura cerebral ali, de certa forma, já capaz de dar conta, né? Da experiência dos objetos e da experiência social. Vai haver uma assimilação. O que é a assimilação? Essa tentativa de integrar os dados da experiência, né, a esquemas ou estruturas previamente construídos, gerando uma nova, então, estrutura. E a acomodação, então, é o momento da ação do objeto sobre o sujeito. O objeto, então, fica internalizado, embora essa não seja uma palavra adequada aqui no caso de Piaget. Então, forma uma nova estrutura de conhecimento. Eu peguei também aqui, né, um exemplo para vocês, um exemplo pronto, que eu achei bastante interessante, né? Um bebê, então, entra em contato pela primeira vez com uma argola suspensa por um cordão. Então, tá lá, né, aquela argola pendurada sobre o berço do bebê. Ele vai tocar essa argola, ele vai olhar para a argola, ele vai agarrar a argola, vai puxar, ele vai botar na boca, ele vai balançar essa argola. Então, em razão de interações com vários outros objetos no passado, a criança já possui esquemas que mobilizam e dirigem essas ações. Piaget, então, diria que a argola é assimilada aos esquemas anteriores, que ele fala dos esquemas anteriores necessários. O esquema de olhar, né, o esquema de tocar, de agarrar, de sugar, etc. Mas o bebê, ele não vai apenas repetir os comportamentos adquiridos anteriormente, ele vai ter novos comportamentos, vai se movimentar, vai utilizar aquela argola de outros jeitos, justamente porque ele já tem esquemas previamente, né, definidos. Então, aqui também aproveito para introduzir a noção de erro construtivo, né, que vocês não vão encontrar nas lâminas. Então, a teoria interacionista, tanto de Piaget como de Vygotsky, trabalha com a ideia do erro, né, do erro daquilo que fazemos de uma forma não certa, né, errada, não ser algo, né, que deva ser punido, como lá no Skinner, né, ou recompensado para que se ajeite, para que se molde, né, mas o erro aqui, ele serve como tentativa de comprovação ou refutação de uma hipótese que a pessoa criou, tá? Isso aqui vai ser mais aplicado lá na alfabetização, né? Mas de todo o projeto, todo o processo, né, da teoria interacionista prevê o erro, então, como algo construtivo para o conhecimento humano. E aí, então, entramos, né, no núcleo mesmo, se é que podemos dizer assim, da teoria do Piaget, pelo menos o esquema pelo qual ele ficou conhecido, né? Então, ele vai dividir o desenvolvimento humano em 4 estágios. O primeiro estágio, do 0 aos 2 anos, e esse estágio do 0 aos 2 anos é chamado de sensório-motor, porque ele é o estágio dos movimentos e dos sentidos. A criança se movimenta sobre o mundo, ela aprende no toque, no cheiro, no provar, né, as coisas. Então, ele é o estágio da conquista do espaço pela percepção dos objetos, né, do próprio espaço e pelos movimentos no espaço. Daí, então, a nomeação como sensório dos sentidos motor de movimento. As funções mentais nos bebês estão limitadas aqui, então, aos reflexos inatos. Aqui está lá, então, a parte inatista da concepção do Piaget, tá? E a esquemas motores para resolver problemas práticos. Então, os primeiros esquemas são esquemas motores que auxiliam a criança a resolver os problemas práticos. Pegar um brinquedo que cair, jogar um brinquedo que tem na mão, né, solicitar um alimento apontando, né. Então, esses são esquemas práticos.
o Piaget vai nos dizer que nesse estágio, né, embora a criança seja considerada inteligente, não existe ainda pensamento, pois a criança dessa idade ainda não construiu noções de tempo e espaço, que possibilitarão evocar o passado e referir-se ao futuro. Então aqui cabe lembrar que o Piaget, de certa forma, ele traz as ideias do Kant, né? A gente já viu isso em outros momentos, tá? E então não pode haver pensamento para Piaget se não há noção, se não tem internalizado, construído, melhor dizendo, como um esquema, né, cognitivo, as noções de tempo e espaço. Só no tempo e no espaço que pode ocorrer o pensamento, tá? Então, embora aconteça uma inteligência, tem uma inteligência, ela é uma inteligência prática e uma inteligência lá baseada nesses esquemas que são motores, tá? Logo depois isso vai mudar, mas inicialmente para o Piaget começa assim, tá? Então, a criança bem pequena, e aqui a gente está falando sempre da criança bem pequena, de 0 a 2 anos, é bom lembrar isso, né? Ela ainda não faz projetos, ela não faz planos, ela não representa eventos, também ainda não compreende a existência de objetos que estão fora do seu campo visual, que somem quando estão fora da percepção. Então isso vocês vão poder ver no vídeo, né, que vai ser, que a gente vai poder assistir aí juntos, né, a criança, aquela brincadeira, né, que todos os pais e professores fazem de tapar o rosto para um bebê. Né? Justamente é nesse ponto, né? A criança, ela não compreende que os objetos estão ali, mesmo que ela não consiga ver. Esse é um esquema bem primitivo, né? Que vai sendo, então, ampliado e alterado através do processo de equilibração. Aos poucos, então, a criança irá aperfeiçoando os movimentos, que até então são reflexos, e obtendo habilidades que permitirão a passagem para o estágio pré-operatório. É o estágio de organização interna, relacionado com a ação direta do indivíduo sobre os objetos. Então, nesse estágio, né, aqui que eu falei para vocês, a passagem do caos ao ordenamento, do caos ao cosmos, né, da assimilação para a adaptação ao meio, e é o fundamento, então, da inteligência lógico-formal adulta. Então, começa para o Piaget aqui, né? Já o estágio pré-operatório, ele vai pegar, então, uma faixa muito rica, né, de desenvolvimento, que é dos 2 aos 7 anos, e é onde vai, então, aparecer a função simbólica. Então, vai surgir aqui também a linguagem verbal. Então, o pré-operatório, né, é o anterior ao trabalho, o operatório no sentido de trabalho, né, então, é o anterior ao trabalho, é o período, então, do aparecimento da linguagem verbal. A criança começa a falar. Então, ela começa, assim, a estabelecer outras relações com o meio. Em vez de apontar, chorar ou rir, a criança vai poder, então, verbalizar aquele seu desejo, aquela sua necessidade. Então, ela consegue substituir objetos, ações e situações por símbolos, que são as palavras. E isso é fundamental para a ampliação do processo cognitivo. O estágio dos 2 aos 7 anos caracteriza-se também por ser o estágio da imaginação, né? Pois quando a criança começa a substituir os objetos, ela começa a criar situações fantasiosas que podem ou não ter conexão com o mundo real, né? Então, vivenciar as histórias, né? Entrar no mundo da fantasia, se tornar um super-herói, isso é uma das características desse período, justamente por ser o estágio da imaginação, em que ela está substituindo, trocando o mundo real pelos símbolos. Então, ela experimenta as possibilidades que a linguagem lhe oferece, explorando os objetos de forma não usual e conferindo-lhes outros sentidos. Então, é um momento muito rico, muito criativo, em que a criança está experimentando os objetos de uma maneira que não é usual. Ela está procurando compreender melhor esses objetos. Então, outras características que são importantes desse estágio, né, é que dos 2 aos 7 anos, o segundo Piaget, é um período do egocentrismo, né, mais próximo dos 2 anos do que dos 7 anos, tá? Em que a criança compreende o mundo a partir do seu ponto de vista.
Então é muito comum a gente ver rodas de crianças pequenas nas escolas ou mesmo na casa de pessoas próximas, né, de crianças muito pequenas em que aparentemente elas estão brincando juntas, mas se a gente se aproxima, elas estão brincando e conversando com elas mesmas, elas não estão interagindo. Então, esse seria o egocentrismo infantil, né? Todo brinquedo me pertence, todas as coisas são minhas, todas as coisas funcionam em função do meu ponto de vista sobre o mundo, né? E a tendência é que essa seja uma fase logo em seguida superada. E o animismo, né, que é essa característica, então, de atribuir a objetos inanimados, né, a fala, os pensamentos e as emoções e comportamentos que são próprios dos seres humanos. Então, no brincar ali com a boneca, com o cavalinho, com o carrinho, né, interagir com objetos inanimados, uma planta, por exemplo, uma pedra, um graveto, né, a criança, então, começa a dar nome, ela dá uma característica, ela pode dizer, a pedra está triste, né? Ela está tentando compreender o mundo adulto, né? A partir, então, desse animismo, colocando essas falas, né? Tentando copiar, de certa forma, a realidade em torno, né? Nesses objetos que estão ali. Fazer uso da criatividade para estabelecer relações, construir essas falas e tentar compreender o mundo. Por ser o estágio, então, do pensamento mágico, a realidade toma a forma que a criança sonha, fantasia ou deseja. Então, ainda dentro do pré-operatório, né, a criança, embora já tenha algumas estruturas, né, já adquiriu algumas habilidades para realizar operações lógicas no estágio anterior, ela ainda não encontrou aqui nesse estágio um equilíbrio com relação à realidade. Ela ainda está experimentando essa realidade, tá? Dentro do processo de equilibração, mas ela está mais na assimilação do que na acomodação ainda. Então, os esquemas conceituais que proporcionam o equilíbrio permanecem ausentes. Então, a criança não tem algumas noções que são importantes, por exemplo, a noção de reversibilidade, que é possível alterar o estado de um objeto sem que ele seja alterado, né? E aí a gente traz, então, um exemplo da massa de modelar, que vocês podem, né, na internet, assistir as provas piagetianas e vocês podem ver como é que é a prova da bolinha de massa de modelar, é uma prova utilizada, né, por Piaget, estudada por Piaget. Então, Piaget dá uma quantidade de massa de modelar para a criança, tá? E dá na forma de uma bolinha. E a criança faz, então, uma cobrinha, tá? Se perguntado qual é que tem a quantidade maior vai estar naquela que é mais comprida do que naquela que é a bolinha. Ela não tem a noção de quantidade formada ainda, precisa formar essa noção. E também, para entender que aquela cobrinha pode se tornar uma bolinha de novo sem perder nada, a criança ainda não tem essa estrutura. Então, são duas noções, a de reversibilidade, né, e a noção de quantidade que as crianças precisam formar para entrar de vez no pensamento lógico, tá? Então, no caso da massa de modelar, né, a criança está na experiência com a textura, que é uma textura macia, que ela pode ser moldada, né, a criança vai compreender, então, que é possível fazer reversibilidade. E aí, então, entramos no estágio das operações concretas, né, dos 7 aos 12 anos. Então, vocês podem perceber a conexão que existe com o ingresso da criança na escola, né, e tudo, para ver o alcance, né, da teoria do Piaget. Então, o estágio das operações concretas, né, é o estágio, então, do predomínio das operações lógicas. Mas essas operações lógicas ainda não são abstratas. Então, no pré-operatório, ela estava preparando as estruturas, construindo as noções. Aqui, no estágio operatório das operações concretas, o que acontece? A criança consegue estabelecer um pensamento lógico, mas ela precisa visualizar, ela precisa da concretude do objeto na sua frente para poder estabelecer, então, essa ideia.
Então, a criança necessita que os exemplos ou materiais utilizados em sua aprendizagem estejam relacionados com situações vividas. Tá? Ela já aqui nesse momento compreende a reversibilidade que a gente falou agora há pouco, e ela então consegue fazer operações mentais, porque aquilo que ela cria na sua mente, né, através da sua fantasia, pode ser revertido, que era uma noção que ela não tinha anteriormente, tá? E com relação ao mundo concreto, não só mental, também, tá? Então, ela compreende aqui o que é um conceito. E no exemplo utilizado anteriormente, né, ela aqui, então, a partir dos 7 anos, né, ela consegue compreender que é possível retornar a bola, porque ela entende o que é uma coisa que seja moldável. E ela também aqui teve a experiência com a textura da massa de modelar, tá? Então, com a capacidade de compreender a existência de conceitos, a criança pode compreender a relação parte-todo. Pode também agrupar por determinadas características comuns, abstraindo suas diferenças. Então, aqui começa a classificação, tá? Ela pode ordenar objetos de acordo com uma característica que tem diferentes graus e abstrair as semelhanças. Ela pode, então, fazer uma seriação. E ela pode perceber a conservação do número, né? Que nos traz, então, que de certo modo, né, vai coordenar essa ação de classificação e seriação. Então, mas ela faz tudo isso com o concreto, não no nível abstrato. E aí entramos, então, no último estágio do Piaget, né? Que é o estágio, então, do pensamento lógico, o operatório formal, dos 12 aos 16 anos, né? Então, nesse momento, além de realizar operações concretas, ela realiza operações formais. Ela é capaz de solucionar problemas de forma abstrata, já consegue abstrair. Então, eu trouxe um exemplo assim, né? No banco do jardim estão sentados a Ana, o Henrique e o Vitor. Quantas sequências são possíveis entre essas 3 pessoas, né? A combinação das pessoas sentadas no banco. No estágio anterior, né, a criança precisaria estar com as 3 pessoas e testar essas possibilidades, né? Nesse estágio que a gente está, que é o operatório formal, ela consegue pensar e criar hipóteses de sequência sem a necessidade de presenciar a cena materialmente. Então, não precisa operacionalizar e movimentar a realidade para chegar a conclusões sobre um determinado assunto. Coloca hipóteses e é capaz de planejar ações futuras, antecipando consequências. É capaz de pensar sobre o próprio pensamento e sobre o pensamento das outras pessoas, percebendo, então, que existem outros pontos de vista. E na teoria do Piaget, então, aqui a criança, né, completando uma parte do seu processo, ela ingressa nos temas sociais. É a parte, então, que os adolescentes começam a se interessar pelo mundo, saindo, se aventurando, né, querendo descobrir, porque ele já consegue estabelecer relações, as leituras fazem mais sentido, todo o conhecimento pode ser relacionado aqui, tá bem? Então, vamos assistir agora, então, o vídeo do Piaget, que vai nos mostrar esses estágios e as provas. É bem interessante, assistam, aparecem os 4 estágios, né, e as provas que são utilizadas pelo Piaget, então, para a comprovação desses estágios. New babies aren't quite sure what happens to objects when they leave their sight. Sky's mom keeps disappearing and reappearing. No wonder peekaboo is so much fun. During their first year, however, infants will learn an important concept: object permanence. Everything has a life of its own, even if it is out of sight. At Maya's age, babies know to look for the object, but they might not have everything else straight. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake, known as the A not B error. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it.
If a 1-year-old can't find an object they want right away, they're likely to give up looking. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's taller. Okay, you ready? Yeah. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're both the same. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away? Yeah, it's more far away than that. Looks bigger. All right, we're going to play a game with the graham crackers, and we're going to share them between me and you, okay? Okay. Okay. Do you think that we shared those fairly? No. No, why not? You have those and I have this one. Well, what if we try this? Okay, can I put this down right there? Okay. Now is it fair? Yeah. Yeah, why is it fair now? Because we both have two. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? They're even. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because this is skinny doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice. It says, if you hit a glass with a hammer, the glass will break. I knew that. And then this one says, Dawn hit a glass with a hammer. I knew that too. So what happened to the glass? It broke It broke. Why did it break? because the hammer's hard. If you hit a glass with a feather, the glass will break. No, it won't. And this is the second rule. Dawn hit a glass with a feather. What happened to the glass? Nothing. Nothing happened? Why didn't anything happen? Because the feather was soft. First one says, if you hit a glass with a feather, the glass will break. Okay. And the second one, Dawn hit a glass with a feather. What happened to the glass? It broke. And why did it break? Because the rule says if you hit a glass with a feather, it'll break.
go see here. The glass with the feather broke. Então, enquanto falávamos ali do Piaget, né, vocês viram as provas aí, é bom destacar que o Piaget, ele é um construtivista cognitivo, tá? E agora nós vamos ingressar, então, na teoria do Lev-Vygotsky, né, que é o construtivismo social. Então, são construtivistas, mas são diferentes modelos de construtivismo, ok? Então, dito isso, cabe lembrar também, como a gente já viu na aula anterior, né, uma das nossas aulas anteriores, o Vygotsky, ele traz a teoria do materialismo dialético, né, para dentro da educação, da aprendizagem, né, de como se forma, então, o pensamento, né, tem aquele livro dele, Pensamento e Pensamento e Linguagem, tem também o outro, A Formação Social da Mente, né, em que ele vai trabalhar esses temas, mas ele vai trabalhar esses temas a partir das categorias dadas pelo materialismo dialético. Isso é bem importante. Então, existem aproximações entre a teoria do Piaget e do Vygotsky, como eu já disse para vocês, mas aqui há um grande distanciamento, tá? O local de onde fala o Vygotsky é do ponto de vista da teoria do materialismo dialético. Isso é importante. Isso é importante, por quê? Porque o Vygotsky, ele compreende que as relações dos indivíduos com o mundo em que vivem, ela é mediada pelo outro. Então, nós estamos sempre em contato uns com os outros. O outro me forma, media a minha relação com o conhecimento, com os objetos, né? Então, a categoria de mediação, ela é utilizada como o processo que caracteriza a relação dos indivíduos com o mundo e com os outros indivíduos, e onde, então, vão se desenvolver as funções psicológicas superiores, sendo uma delas a linguagem. Para fazer, então, a mediação, né, o homem se utiliza de instrumentos, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? A mediação do lenhador com a árvore vai ser um machado, tá? Então, o machado vai ser um instrumento que vai possibilitar essa interação nesse sentido da derrubada ali da árvore, né? Então, o instrumento utilizado, o exemplo utilizado, né, um instrumento para melhorar ou ampliar o trabalho humano é parte da concepção do Vygotsky de trabalho. Então, categoria de mediação, né, a categoria de trabalho como fundante, como aquilo que permite compreender as características humanas, né? E aí, então, assim, tomando, então, a aparição do trabalho e a formação da sociedade humana com base no trabalho, como aquilo que distingue a espécie humana dos demais animais. Então, o homem não só trabalha, né, mas a formação da sociedade se dá em torno do trabalho. E é isso que distingue, então, a espécie humana dos demais. Por quê? Porque o homem, ao trabalhar sobre o mundo, o homem produz cultura, né? Então, essa é a ideia, uma das ideias centrais da teoria do Vygotsky. E aí ele nos diz aqui, o próprio Vygotsky, né? O uso de meios artificiais, a transição para a atividade mediada, muda fundamentalmente todas as operações psicológicas, assim como o uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo função psicológica superior, ou comportamento superior, com referência à combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica. Então, ele está aqui nos dizendo, né, da importância, então, da mediação, né, nos mostrando que esse uso de meios artificiais, ele muda as operações psicológicas, ele amplia as operações psicológicas do sujeito, né, e ele é uma combinação do instrumento com o signo na atividade psicológica, e ele vai gerar depois, então, uma função psicológica superior. Tá? E por que o Vygotsky, então, fala tanto no trabalho, né? Por que é tão importante? Então, porque é no trabalho, tá, que se desenvolvem as atividades coletivas, as relações sociais. Então,
no trabalho eu estou junto com outras pessoas, né? E eu estou desenvolvendo uma atividade que ela é coletiva. E também é no trabalho que se dá o uso de instrumentos. Então, segundo a Cole Oliveira, né, um instrumento é um objeto interposto entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. Tá? Então, vamos pegar lá o exemplo do machado com o lenhador. Tá? O machado é um facilitador da derrubada de árvores. Antes do machado, não sei nem dizer para vocês como é que era, se era possível derrubar árvores maiores, se existia outro método, né? Mas o fato é que o machado, a criação do machado, facilita e muito a atividade do lenhador, que é derrubar a árvore e cortar. Tá? Então, ele amplia as possibilidades de transformação da natureza. Com a confecção e a utilização de instrumentos, o mundo muda. As tarefas humanas se tornam mais simplificadas e a natureza modificada pelo trabalho é o mundo da cultura. O mundo da cultura situa historicamente a humanidade. Então, eu posso olhar para a humanidade e posso saber os períodos da humanidade de acordo com aquilo que ela produziu. Eu posso buscar artefatos e pensar, olha, esses homens aqui já tinham desenvolvido instrumentos de corte, ou aqui nesse ponto o homem ainda não tinha. Então, ele ajuda, né, ele melhora. E o trabalho, o mundo da cultura é o que vai situar, né, então, a humanidade com relação à sua própria história. Tá? O desenvolvimento da capacidade cognitiva nos seres humanos se dá na interação com o meio, e aí é que acontece, então, o processo de apropriação da experiência histórica e cultural. Tá? Então, interajo no meio e vou me apropriando do que os homens já fizeram, dessa experiência histórica e cultural, vou me apropriando da categoria de trabalho e vou trabalhando no mundo. Então, ele vai nos dizer também que, olha, uma coisa muito simples, o homem quando nasce, ele está inserido numa cultura, ele não nasce no mundo natural, né? Ele encontra já o mundo transformado pela ação dos homens anteriores, e isso é consequência do trabalho humano no mundo, né? É preciso ampliar a categoria de trabalho, né? Não estamos falando aqui do trabalho assalariado, né? Estamos falando de modo geral do trabalho, daquilo que altera o mundo, né? A ação do homem que altera o mundo, então, né? E da mesma forma que a gente não nasce no mundo natural, a gente não nasce num mundo sem organização social, a gente nasce numa sociedade que já tem uma determinada cultura. E aqui eu trouxe para vocês aí na lâmina, vocês podem ver o nascimento, né? O nascimento comum aqui onde moramos, né? Ele é hospitalar, ele tem um atendimento, né? Ele tem uma série de testes para ver. Então, aquele bebê, ele não nasce lá na natureza, ele nasce num contexto, né? Dentro de uma instituição que é constituída pela cultura humana, e não necessariamente vai ser assim para sempre, porque ela pode ser alterada. Tá? Então, também em sua constituição psicológica, o homem se utiliza de instrumentos, os quais serão chamados por Vygotsky de signos, ou instrumentos psicológicos. Para compreendermos, então, a importância da linguagem na teoria socio-interacionista de Vygotsky, é preciso saber que o signo é um auxílio externo de que o homem se vale para desempenhar ações que precisam de memória e de atenção. Tá? Então, um exemplo disso, que parece de difícil entendimento, anotar o horário de uma consulta médica, ou, anteriormente, marcar um X numa árvore. Tá? Isso é uma necessidade humana, é a substituição de uma ação por um signo que me faz reter aquela informação, né? Trabalha com a minha memória, ou que foca a minha atenção. Então, para o Vygotsky, né, as operações mentais, inicialmente, necessitam do signo externo, de uma marca, tá? Mas, né, com uma coisa muito importante, que é um dos conceitos básicos do Vygotsky ali, né, que é a internalização. Com a internalização,
que é a criação de representações internas dos objetos, o mundo real já não precisa estar presente fisicamente para que ocorram as operações mentais. E aqui, então, a gente pode ver uma aproximação lá com Piaget, porque o Piaget chega a essa conclusão no quarto estágio, né, que chega um momento em que o ser humano não necessita mais desse apoio que é o mundo concreto. Aqui, para o Vygotsky, de uma outra maneira, ele também chega a essa conclusão, né, então, com o processo de internalização. Eu vou fazendo essas operações mentais, né, e cada vez menos eu necessito do signo externo. Então, elas são essas operações mentais mediadas pelos signos internalizados que tomam o lugar dos objetos reais, no sentido de concreto, esse real aí. Então, o homem está pronto para pensar sem a necessidade da mediação real dos objetos. Então, pessoal, é importante lembrar, né, a linguagem é uma função superior, é uma função psicológica superior para o Vygotsky. Também é importante recordar a aula anterior lá de Piaget e Vygotsky, que nos diz que para o Piaget não há ali no início um pensamento, o pensamento vai ser formado depois, né? E para o Vygotsky, pensamento e linguagem andam juntas a partir de um determinado ponto, mas o pensamento está desde sempre, desde o início ao pensamento, tá? E aí, então, lembrar que a linguagem, então, para o Vygotsky é uma categoria fundamental, tá? Porque ela fala sobre o desenvolvimento humano. É a linguagem que promove a manutenção da história humana e das soluções encontradas para os problemas vividos. Então, é através da linguagem, conversando com os outros, que eu posso compartilhar essas informações, esses conhecimentos e manter esses conhecimentos no social, tá? É também a linguagem que informa o modo de construir instrumentos e utilizá-los. A linguagem mantém a cultura do grupo no qual o indivíduo nasce e participa. Então, podemos recordar eventos pela linguagem e podemos antecipar ações, realizar planejamentos através da linguagem. Mas, né, é sempre importante lembrar que a linguagem ela vai mudar também com as mudanças sociais. Então, a linguagem não é algo que esteja pronto, mas é algo que está sempre sendo, sempre alterado, porque as relações sociais são alteradas. Ok? Assistam, então, o nosso vídeo complementar. Esta aula tem um vídeo complementar, tá? E na próxima aula terminaremos Vygotsky e veremos outros dois autores. Até mais e muito obrigada.